Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sob a ótica e o registro de João, no capítulo 21. Esta mensagem faz parte da nossa série de exposições no Evangelho de João. E hoje nós estamos dando início ao fim. Eu gostaria de fazer a leitura do texto por inteiro. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saírem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de haver ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se,
Viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas. E as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amém. Deus bendito, a ti seja a glória, a honra e o louvor pelos séculos dos séculos. Eis a tua palavra, Senhor, aberta diante de nós. Ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. Senhor, precisamos de ouvir a tua voz. Somos carentes da tua graça. Fala-nos ao coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós precisamos crer e confiar em Deus que restaura as nossas vidas. Digo isso porque nenhum de nós, discípulos de Jesus, está imune à queda. Nenhum de nós. Pelo contrário, se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos encontrar os grandes homens e mulheres de Deus pecando, caindo e sendo restaurados pelo Senhor. Quando nós olhamos para uma personagem na Escritura, e começamos a examinar a sua própria vida, até mesmo aqueles que foram mais fiéis em tantas coisas, nós percebemos as suas quedas, as suas falhas e as suas faltas. Em outras palavras, a verdade é que nós somos pecadores. E ainda que nós tenhamos um amor profundo pelo Senhor, não estamos isentos de cairmos. E ao olharmos para a vida do nosso Senhor, para a sua obediência, para a sua fidelidade a Deus em todas as coisas, porque a Escritura nos mostra em todas as narrativas dos evangelhos e em todas as palavras dos apóstolos, a fidelidade, a obediência, servil do nosso Senhor. A verdade é que nós tomamos a vida dele como exemplo, mas sem deixar de reconhecer que nós não somos capazes de sermos perfeitos como ele foi. A verdade é que nós asseguramos a nossa salvação confiando na obediência dele e não na nossa. Porque se dependesse de nós, nós jamais conseguiríamos chegar aos céus se não fosse pela graça que nos sustenta, pelo Deus que nos segura e pelo sacrifício substitutivo e vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao olharmos para os grandes homens de Deus, nós vemos as suas quedas, como Davi tendo adulterado e tendo matado, colocado à frente de batalha ao soldado Urias, tendo esse sido tão fiel. Olhamos para a vida de Moisés e a sua mansidão, ao mesmo tempo que cuidou do povo de Israel, esqueceu de circuncidar o seu filho e foi acusado por Zípora, sua esposa, de ser um homem sanguinário. Quando olhamos para a vida de Samuel, por exemplo, vemos que ele foi um homem de Deus extraordinário. Ele foi profeta, ele foi sacerdote, ele foi juiz, mas os seus filhos eram rebeldes contra Deus, talvez pela falta de atenção que faltou, que Samuel deixou de dar dentro da sua própria casa.
Em outras palavras, irmãos, é só nós olharmos para a nossa própria vida e nós vamos reconhecer o quanto ser humano, nós somos a amostra viva, do quanto nós somos falhos. Os fariseus, que eram aqueles que eram mais voltados para seguir a lei, foram encontrados por Jesus em muitas falhas, ao ponto de condenarem o Senhor por ter salvo um homem da sua enfermidade de nascença num dia de sábado. Jesus lembrou que eles, quando um dos seus animais caía no abismo, eles iam lá para recrutá-lo de volta, trazê-lo de volta. Então Jesus fez a seguinte afirmação contra eles: vocês são um povo, Paulo, né, fez isso, vocês são parede branqueada, vocês são sepulcros caiados, raças de víboras. Porque a verdade é que só pode entender o tamanho da graça de Deus quem entende o tamanho do seu perdão. O perdão de Deus é maravilhoso. Quando Jesus estava na casa daquele fariseu chamado Simão, que entrou aquela mulher pecadora, e Simão, no seu coração, veja que o coração é terrível, né? Ele não externou nada, ele não pecou em palavras, mas ele no seu coração, a Bíblia fala sobre isso, dizendo, se esse homem soubesse quem era essa mulher, jamais permitiria que ela se aproximasse dele. Jesus, então, entendendo o que estava passando no coração dele, lembrou a ele a esse respeito: quem pouco se ama, pouco se perdoa. Eu entrei na tua casa, Simão, tu não me beijaste, tu não me ungiste com óleo, mas essa mulher não para de me adorar, ungindo com as suas lágrimas, enxugando com os seus cabelos. Portanto, irmãos, não há super-heróis entre nós. Ninguém está isento, ninguém está imune, ninguém pode, à semelhança de Pedro, que é a personagem central aqui, lógico, depois de Jesus, olhar para si mesmo e dizer, jamais eu faria isso ou aquilo. É um perigo muito grande. Nós somos pecadores e o pecado é abismo que chama outro abismo. Davi não começou matando e adulterando. Davi começou simplesmente deixando que o ócio dominasse o seu coração. Davi simplesmente começou no olhar. Veja quão perigoso é o olhar. Mas o olhar já era resultado de um desejo do seu coração. Veja como é perigoso o coração. E se nós fazemos uma análise bem criteriosa, nós sentiremos a mesma raiva que Davi sentiu daquele homem que Natã apresentou a ele. Porque o pecado também tem essa característica. Nós somos capazes de enxergar no outro, de julgar o outro, e até mesmo de sentir raiva do que o outro faz. Eu estou lembrando para os irmãos aquele momento em que Davi, depois de ter resolvido tudo, matou Urias, trouxe Batseba para dentro de casa, ela já estava gestante. Davi pensou, pronto, agora está tudo resolvido, e ainda vou sair de bonzinho, porque vou pegar a esposa, a viúva de um soldado, e vou trazer para dentro da minha casa, as pessoas vão dizer como eu sou misericordioso. Então vai o profeta Natã até ele, você deve lembrar da passagem, e diz, rei, eu tenho uma história para te contar. Era normal que o rei fizesse juízo sobre aquilo e determinasse uma sentença. Então, o profeta Natã, usado por Deus, havia um homem muito rico e um homem muito pobre. E esse homem muito rico, tendo muitas ovelhas e muito gado, pegou a única ovelha daquele homem pobre, que não tinha absolutamente nada. O profeta Natã nem termina a história. O rei Davi, já furioso, se levanta e diz que esse homem seja morto. Então o profeta diz, esse homem és tu, ó rei. Urias só tinha Batseba. E tu podias ter todas as mulheres do reino, mas escolheste a mulher do teu soldado. Então Davi reconhece o seu pecado. Veja, irmãos, que isso é mais do que natural a nós pecadores. Nós somos capazes de olhar para um bandido, um viciado,
alguém que se prostitui, alguém que liga o som alto, alguém que é mal educado, coisas desse tipo, e nós olhamos porque nós não somos semelhantes a eles naquele aspecto, e a gente vem com uma ira assim, enquanto a gente fala em outras coisas. Então é muito importante que, ao olharmos essas histórias e as pessoas que passaram nas Escrituras, que nós possamos fazer uma análise da nossa própria vida. Eu quero lembrar aos irmãos aqui a história de Pedro. Eu falei de Davi, falei de Samuel, mas a verdade é que depois de Tomé, no capítulo 20, no finalzinho, a história vai se voltar para Pedro. O texto nos diz, eu queria que você acompanhasse a mensagem com a sua Bíblia aberta, se possível, ou com o seu celular, um aplicativo da Bíblia. João capítulo 21, o texto diz que depois disso, depois de Jesus ter se manifestado 2 vezes para eles, 3 vezes na verdade, Jesus tornou a se manifestar a eles junto ao mar de Tiberíades. Exatamente onde Jesus os chamou no início de tudo. É como se fosse um recomeço. Jesus se manifestou da seguinte forma: estávamos juntos, Simão Pedro, também chamado por Jesus de Cefas, Tomé, veja que Tomé já é, na cena passada, ele não é contado entre os discípulos, né? O texto diz, os discípulos e Tomé, aqui Tomé já está incluso, depois de tudo que ele passou, chamado Dídimo, né? Chamado Gêmeo, como nós já falamos na semana passada, Natanael, que era de Caná da Galileia, lá do iniciozinho, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Então Simão Pedro, ele tinha uma liderança sobre os discípulos e tomou a seguinte decisão: vou pescar. É como se ele dissesse assim: vou retomar a minha vida. Vou retomar a minha vida comum. Jesus já havia ressuscitado, já havia aparecido a eles 3 vezes. Eles já haviam passado por toda aquela situação inicial. Então Pedro diz, vou tomar a minha vida. Veja, quando Pedro diz, vou pescar, ele está se voltando para a ética comum do trabalho, que é mais do que natural. Eles eram homens trabalhadores. Durante 3 anos eles deixaram seus trabalhos naturais, normais, do dia a dia, do cotidiano, para seguirem a Jesus. Mas agora eles estavam meio que como sem norte, sem saber o que haveria de acontecer. Então Pedro diz, eu vou tomar a minha vida comum. O trabalho é digno. Não há trabalho indigno na terra que seja estabelecido por Deus. O trabalho do pescador era um trabalho muito bonito. Eles se dedicavam durante horas dentro do mar para buscar o alimento. Mas os irmãos sabem muito bem que Jesus já havia chamado Pedro para algo mais sublime. E aqui eu não quero fazer uma dicotomia com trabalho comum e trabalho sagrado, mas há um chamado especial. Aqui Charles Spurgeon diz algo interessante. Ele diz assim, meu filho, chama aos seus alunos, né? nas mensagens, lições aos seus alunos, que ele escreveu em 3 volumes. Na verdade, foram lições que ele passou e seus alunos registraram. Uma delas ele diz assim, meu filho, se você é chamado para ser pastor e alguém te convocar para ser rei da Inglaterra, não se rebaixa a esse nível. Veja que interessante. Há aqui uma sublimidade do trabalho de Deus. Todo trabalho, seja você um político, seja você um administrador, seja você um contador, seja você um professor, todo trabalho é digno do reino de Deus. Mas há um trabalho mais sublime, sim. Há o trabalho a que todos nós somos convocados no dia a dia e que alguns são convocados para entregarem as suas vidas em favor desse trabalho. Jesus havia dito a Pedro muitos anos antes, eu vos farei pescadores de homens. Vocês não vão se envolver com o trabalho odierno,
com um trabalho comum, com um trabalho do dia a dia. Vocês vão se dedicar a um trabalho cujos resultados são eternos, cujos propósitos são mais sublimes do que os trabalhos comuns. A igreja sempre viveu meio que uma dicotomia quanto a isso, uma crise quanto a isso. Em algum momento a gente via as pessoas dizendo assim: o único trabalho que é santo é o trabalho na igreja. E isso é um pecado muito grave. Porque a verdade, cada lugar em que os irmãos aqui foram estabelecidos para trabalhar, você está trabalhando em prol do reino de Deus. Você está sendo um servo de Deus. Então amanhã, quando você for trabalhar, você não está fazendo um trabalho menos digno do que o meu trabalho como pastor. Quando eu mandar uma mensagem para você perguntando como você está. O seu trabalho não é menos digno do que o meu. Não é isso que a Bíblia diz. O seu trabalho é tão digno quanto. É o seu chamamento, é a sua vocação. Mas há algumas pessoas a quem Deus retira do trabalho comum para um trabalho especial, específico. E esses não podem ocupar-se de outro trabalho sob o risco de se envolverem com esse trabalho, deixando aquele que é mais sublime de lado. Então, nesse aspecto, a igreja hoje vive outra dicotomia. Se entende que existe uma cosmovisão onde engloba aquela ideia de Abraham Kuyper, um parlamentar holandês, fundador de algumas universidades, ou da principal universidade de Amsterdã, que diz assim: não há 1 centímetro na terra em que Cristo não diga, isto é meu. Cristo reina em todas as áreas. Por isso nós devemos redimir todas as áreas. Nós devemos redimir a licenciatura, e aqui vai um recado muito importante aos irmãos, porque durante algum tempo, sempre que se pensava assim, o que é que você quer ser? As pessoas diziam assim: olha, vá ser tudo menos professor, porque professor sofre demais. E a gente deixou o ensino, onde os nossos filhos passam 4, 5 horas nas mãos de pessoas que não temem a Deus, que acabam ensinando, além da sua própria matéria, coisas indignas de Deus. Eu tive essa experiência. Na minha época de adolescente, professor era um herói. Eu não sei como deve ser para os adolescentes hoje, mas na minha época, professor era herói. Mas eu lembro que tinha um professor que fazia questão, e eu já tinha uma mentalidade mais aberta para entender essas coisas, mas ele fazia questão de contar na sala os seus adultérios, relativizando o valor da família, relativizando valores de Deus. E com a autoridade de professor, ele conseguia contagiar a sala toda. Resultado: isso é resultado dos cristãos terem deixado a licenciatura, porque esse professor não dá dinheiro, é isso que a gente ouve falar. Eu lembro que o reverendo Sérgio Lira, 20 anos, numa conferência missionária, ele comentava sobre isso, e eu estava lendo um livro, Quem Governa a Escola Controla o Mundo, e eu lembro de um texto semelhante a esse que eu estou falando aqui, só que nas palavras mais técnicas do autor, e eu mandei para ele: reverendo, eu lembro que o senhor falou isso há 20 anos numa conferência missionária na Igreja Presbiteriana de Rio Doce, a primeira conferência missionária que a gente fez. O senhor dizia assim: nós rejeitamos quando os nossos filhos dizem, quero ser professor de geografia. Nós queremos que eles assumam profissões em que eles ganhem dinheiro. E aí está o grande perigo. Nós deixamos de observar a nossa profissão como missão e passamos a enxergar a nossa profissão simplesmente como um meio de vida. E aí a gente não tem prazer no que faz. A gente acaba usando aquilo ali apenas como um meio para galgar algo maior. Precisamos entender, irmãos, que as nossas profissões são ferramentas que Deus nos dá. Ferramentas valiosas. Que quando você faz o seu trabalho, na sua empresa, na sua repartição, você está servindo a Deus e servindo ao seu próximo.
E que você pode, inclusive, usar parte desse serviço para servir a igreja de Deus especificamente, servir ao seu vizinho especificamente. Nós temos aqui alguns irmãos que são exemplos para nós. Semana retrasada, Fábio completou 35 anos de CPRH, né, Fábio? Já está pertinho de se aposentar. Louvado seja Deus pela sua vida. Está o irmão Aloysio aí já perto de se aposentar. Alguns anos como militar, bombeiro. Alguns anos nós celebramos Bill e Elcia se aposentando lá no Tavares Buril, na Polícia Civil. Estamos celebrando a irmã Tereza. Está chegando. Veja, linha de frente no combate ao Covid-19. Servindo a Deus, se Deus tem guardado, protegido, livrado de todo mal. Eu não posso imaginar, irmãos, que quando a irmã Tereza, ou quando o Fábio, ou quando você sai da sua casa e vai trabalhar, o seu trabalho é menos santo do que o meu. Pelo contrário. Entenda o seu trabalho como uma vocação sagrada que Deus lhe deu. É uma bênção, é uma vitória. Mas se Deus te chamar para uma vocação espiritual na sua casa, entenda que você tem um trabalho mais sublime ainda. E aí nós temos irmãos que às vezes deixam a medicina, temos irmãos que deixam outras profissões, que deixam de ganhar mais dinheiro. Pastores, via de regra, são pessoas que sabem falar bem, são pessoas bem articuladas, que poderiam trabalhar talvez como vendedores e tantas outras coisas. Mas muitos irmãos têm deixado esses trabalhos para servirem ao reino de Deus, como servos de Deus. Então, quando Pedro diz assim, vou pescar, é como se ele dissesse, eu cumpri tudo aquilo ali. Foram 3 anos, encerrou, e agora eu vou voltar à minha vida comum. Bem, o que acontece? Pedro era tão influente entre os discípulos que ele leva aos outros. Mas, semelhantemente a uma noite que eles enfrentaram, os irmãos devem lembrar, eles trabalharam a noite toda e nada apanharam. E isso aqui não é comum, irmãos. Eles eram pescadores experientes, eram homens inteligentes. E como é que eles vão pescar a noite toda e não apanham nenhum peixe? Porque algo extraordinário iria acontecer. Eles não tinham errado. Quem é pescador sabe muito bem. Pescador olha até para o céu e consegue enxergar quando o tempo está bom, né? Eu nunca pesquei, mas tem alguns irmãos aqui que gostam de pescar. Olha, o céu hoje está bom, olha para o vento, olha para a lua e já consegue identificar que está bom para pesca. Mas eles passaram uma noite e nada apanharam. Veja, irmãos, aqui só uma analogia. A noite traz a ideia da escuridão. E nos faz lembrar que o nosso Senhor Jesus morreu no final da tarde. Era início da noite. Eram trevas. 3 dias depois, era no início do dia, quando Jesus ressuscitou. Aqui acontece uma coisa semelhante. Eles vão, pescam a noite toda, não acham nada. Trevas total. Desespero. Mas ao clarear da madrugada, veja, no iniciozinho do nascer do sol, Jesus estava na praia. Eles dentro da água, Jesus na praia. Os discípulos não conseguiram reconhecer que era ele. Veja, se o texto diz que os discípulos não conseguiram reconhecer, é porque ele estava numa distância que dava para reconhecer, porém, pelo dia ainda estar clareando, não era possível identificar o seu rosto. Mas Jesus fala a eles, o que nos mostra que há uma certa proximidade na distância. Jesus os chama de filhos. Isso aqui, irmãos, é tremendo. Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Vejam, eles haviam deixado tudo aquilo que Jesus havia planejado para eles viverem durante os 3 anos. Eles agora, é como se eles tivessem uma depressão, uma queda na sua caminhada. Ao invés de dizerem assim, vamos procurar Jesus e vamos saber o que é que Ele quer de nós,
a partir de agora na missão que Ele nos deu. Eles voltam ao trabalho normal, mas Jesus os chama de filhos. Mostra o carinho de Jesus, o cuidado de Jesus sobre eles. Tendes aí alguma coisa de comer? E eles disseram, não. Então Jesus lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, diz o verso 6, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. O que está acontecendo aqui, irmãos, é mais um milagre de Jesus. Mais um. João encerra dizendo que se fossem contados no mundo inteiro não caberiam os milagres. Esse aqui é um milagre que passa por nós quase despercebido. Eles haviam pescado a noite toda, eram pescadores experientes. Jesus não diz assim, vão com o barco para tal região que lá vai ter peixe. Não, Jesus diz, lancem a rede à direita. E tinham tanto peixe que quase eles não podiam puxar a rede. Mostrando aqui que aquilo que ele fez no início, ele continua fazendo, suprindo as necessidades, fazendo milagres, sinais, prodígios e maravilhas, mostrando que estava ao lado deles. Verso 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro. Os irmãos sabem bem quem é o discípulo a quem Jesus amava, né? É o próprio João, quem escreve este livro. Ele diz assim a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se no mar. Bem, só para tentar entender aqui, irmãos, não era comum que alguém ficasse despido para entrar no mar para pescar. Possivelmente ele tirasse parte principal da roupa e ficasse mais com a parte de baixo, cobrindo apenas as suas genitárias, de forma que ele pudesse mergulhar e não tivesse dificuldade depois para subir pela roupa de linho ficar encharcada. Então, não necessariamente aqui significa que Pedro estava totalmente nu, mas ele lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barco puxando a rede com os peixes. Então, é como se Pedro tivesse ido para conferir, para ajudar a levantar. Porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas, e em cima delas peixes, e havia também pão. O verso 10, Jesus diz, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro, veja que sempre está focando em Pedro, né? Entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Nós não sabemos, eu pesquisei em vários locais, por que 153? Não é possível identificar se há algum simbolismo quanto a este número. Possivelmente foi um número de peixes que fosse capaz de os discípulos poderem trazer, mas lembrando que eram peixes muito grandes. Mas a rede, mesmo assim, não se rompeu. Jesus, então, lhes diz, vinde e comei. Jesus os chama para comer. Jesus os chama à mesa, por mais que fosse ali uma praia. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem és tu, porque sabia quem era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, lhes deu também o peixe. Esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. Vejam, irmãos, Jesus não os recrimina. Pelo contrário, os acolhe. Os chama filhos. Estavam ali entre eles Pedro, que havia negado Jesus por 3 vezes. Estava ali entre eles Tomé, que havia duvidado pouco tempo antes. Estavam ali entre eles os discípulos que não haviam crido e que naquele momento final abandonaram a Jesus. O único que não abandonou foi João. Mas Jesus vai até eles, os chama para comer,
multiplica os peixes, ou faz os peixes aparecer, partilha o pão e o peixe com eles e os chama de filhos. Eu fico, irmãos, assim, abismado com o tamanho do amor e da graça de Jesus. Como Jesus consegue ser gracioso, amoroso, singelo com os seus discípulos no momento em que eles estavam fracos, debilitados, passando toda aquela fase de uma montanha-russa de emoções, tendo a oportunidade de ver Jesus fazendo milagres, sinais, depois vendo ele sendo preso, sabendo da morte de Judas, da negação de Pedro, a expectativa na ressurreição. Aí vão os discípulos no caminho de Emaús sem esperança, Jesus aparece às mulheres, aí vem Tomé e duvida, Jesus aparece no meio deles. Então eles estavam vivendo tantas emoções naqueles momentos, que agora, depois de tudo isso, é como se eles caíssem num declínio espiritual, querendo voltar às suas vidas comuns e dizendo assim: olha, passou, acabou, ele ressuscitou, e agora nós vamos viver a nossa vida comum. Irmãos, não dá para viver a vida comum depois de Jesus. Não dá para viver uma vida normal depois que nós encontramos Jesus. Depois que nós vivenciamos as coisas que vivenciamos. É por isso que quando quiseram calar Pedro e João no templo, eles disseram: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não dá para ter uma experiência com Jesus real, verdadeira, e viver uma vida comum, como se nós fôssemos como os demais deste mundo. Nós não somos. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes não por nós mesmos, mas porque nós experimentamos da graça de Deus. Nós experimentamos da misericórdia de Deus. Nós experimentamos do amor de Deus. Experimentamos dos cuidados de Jesus. Há uma fé no nosso coração que nos move a viver uma vida nova, plena. Há uma vida com sentido, um sentido maior do que a vida deste mundo. Jesus havia chamado Pedro para algo maior, não simplesmente para pescar, trazer peixe, vender peixe, comer peixe e depois voltar ao mar e suprir a necessidade e viver esta vida. Não, havia algo maior para Pedro viver. Da mesma forma, irmãos, nós recebemos de Cristo uma nova vocação. Nós fomos adotados pela graça. Nós fomos chamados para viver uma vida incomum a este mundo e à vida deste mundo. Nós fomos chamados para viver a plenitude de Deus. A experiência que nós tivemos na nossa conversão, quando Cristo entrou na nossa vida, quando Ele alcançou a nossa alma, quando Ele restaurou a nossa sorte, é uma experiência para nós vivermos uma vida nova, em novidade de vida a cada dia. Acordarmos pela manhã, não como os demais que reclamam da segunda-feira, almejando chegar à sexta-feira, mas nos alegrarmos em dizer: este é o dia que o Senhor fez, alegremos e regozijemo-nos nele. É o dia que o Senhor preparou para nós vivermos. É o dia que Deus nos dá. É nova esperança. É o clarear depois da noite de trevas. É o clarear do dia. Jesus é o clarear da nossa própria vida. Se eu posso fazer uma analogia aqui, sem fugir muito do contexto do que João apresenta, nós poderíamos dizer que dessas trevas da noite toda, sem apanhar, sem ter o fruto do trabalho, era aquilo que nós vivíamos sem Cristo, ou que nós vivíamos antes de Cristo. A nossa vida era infrutífera, a nossa vida era desse jeito. Mas ao clarear, ao chegar Cristo em nossas vidas, Ele é o sol da justiça, Ele é o sol que brilha, que aquece o nosso ser, a nossa vida passa a ser diferente, porque a presença dele faz diferença nas nossas vidas. Promove alegria, paz, força para viver. É Ele quem renova as nossas forças. É Ele quem restaura as nossas vidas.
Por isso Pedro não podia simplesmente dizer, vou pescar e agora vou viver a vida como qualquer um. Não. Ninguém vive a mesma vida depois de ter sido alcançado pela graça de Deus. É vida nova, é novidade, é plenitude, é vida plena, é alegria, alegria que contagia, é rio de vida que flui do nosso interior. Não é mais a mesma coisa, não pode ser. E nesta noite, meu irmão, eu queria que você rogasse a Deus que Ele trouxesse à tua vida este renovo. Porque assim como Pedro, na caminhada, muitas vezes nós nos encontramos assim. Simplesmente vou viver a minha vida, vou trabalhar, vou estudar. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para você voltar, trabalhar, estudar, viver, mas com vibração, com garra, com alegria. Não como alguém que faz as coisas simplesmente para o tempo passar, para cumprir uma tabela, para cumprir um rito. O rito de trabalhar e receber o dinheiro no final do mês. Gastar, adquirir dívidas e trabalhar para o outro mês. Não é simplesmente isso. Há planos maiores de Deus para a tua vida, dentro da tua vocação, dentro daquilo que Ele te chamou, dentro daquilo que Ele te instrumentalizou, para você ser uma bênção aonde você trabalha, na sua casa, no seu prédio, aos seus vizinhos, aos seus familiares, para você exalar o bom perfume de Cristo, para você viver uma vida de alegria, e não simplesmente a vida do vou pescar, vou viver a minha vida comum. Não. Com Jesus, a nossa vida é diferente. É isso que nós cantamos para as nossas crianças desde a infância. Jesus é a alegria, euforia, né? Que contagia, motivo da nossa alegria. Mas não dá para a gente cantar para os meninos e na segunda-feira a gente ir trabalhar como se fosse rebocado por um guindaste. Pelo contrário. É você acordar pela manhã dizendo assim, Deus, se eu conseguir abrir os olhos, é porque as tuas misericórdias se renovaram sobre a minha vida. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Nunca permita, irmão, irmã, que a tua vida, por mais normal que seja, que as coisas que você faz, por mais ordinárias que sejam, se torne alvo da monotonia, da vida sem graça, sem vibração. Sabe por quê? Porque você só vai voltar a vibrar quando você perder o que você já tinha. Deixa eu dar um exemplo para você. Talvez você faça feira todo mês, e até agora nunca tenha faltado nada para você. Bênção de Deus. No dia que faltar dinheiro para você fazer feira, que você for fazer posteriormente a sua feira, quando você chegar em casa, qual o sentimento que você vai ter? Alegria, não é? Contentamento. Quando vem todo mês, a gente vem até reclamando das sacolas pesadas, não é não? Aí a gente vem com a sacola, ai meu Deus, lá vai eu com a sacola pesada. Aí voltam lá as coisas, aí, eita, meu Deus, vou deixar aí. Quero nem saber, tem que botar no armário cada um, tem que limpar cada um. E a gente começa a reclamar das bênçãos. Veja a capacidade que nós temos. Agora imagine essa mesma feira, chegando na casa de alguém pobre, que não tem nada para comer. É festa ou não é? Você já ficou desempregado, já? Pai de família desempregado? Não reclame do seu emprego não, meu irmão. Agradeça a Deus. Trabalhe com alegria. Foi Deus quem te deu. Não reclame não. Não reclame de estudar, mesmo que você tenha que pegar ônibus.
Não reclame. Estudar é um privilégio. Você lembra daquele jovem que andava não sei quantos quilômetros? Acho que era Alcides o nome dele, que foi assassinado. Alcides. Você lembra da história daquele jovem? Do quanto ele caminhava para chegar na universidade? Na história de dois meninos também aqui de Pernambuco, não sei se era Goiânia, Esaú e Jacó, se eu não me engano o nome deles. Também caminhavam não sei quantos quilômetros por meio dos canaviais para poder estudar. Não reclame, não. Você tem ônibus na porta. Agradeça a Deus. Papai e mamãe ajudando você, ó, bancando você para você lanchar na faculdade. Louve a Deus. Agradeça a Deus. Não reclame da sua esposa, não, meu irmão. Ore por ela. Sua esposa é uma bênção. É uma bênção que Deus te deu. Ela só não é melhor porque você não ora muito por ela. Se você orar, ela vai se tornar uma bênção. Seu marido também, vai as irmãs que estão dando glória aí. Ore pelo seu marido. Irmãos, agradeça a Deus pelo seu filho. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando Giovana ainda não conseguia falar, aí eu lembro uma vez, não é reclamando não, eu já comentei isso com o Ítalo Lituani uma vez. A gente estava sentado lá na casa de Ítalo Lituani, aí Emily fez assim, porque pensa uma coisa que dá raiva, é quando o menino faz cocô, mas ele só escolhe a hora que a gente está comendo para fazer cocô, né? Aí no meio do jantar a gente vai limpar a sobremesa lá. Aí eu lembro que eu estava lá e aí chegou Emily. Mãe, limpa aqui. Aí ficou Ítalo e Tony. Vai tu. Aí a gente chegou em casa conversando. Aí a Catiana disse assim, meu Deus, será que um dia Gigi vai chegar para a gente e vai dizer assim, papai limpa, mamãe limpa? Porque o que para eles era agonia, para a gente seria uma bênção poder ouvir Gigi falar. Hoje, graças a Deus, Gigi fala. Viu, Ítalo e Tony? E aí Catiane faz a mesma coisa. Vai tu. Irmãos, como nós somos pequenos para entender as maravilhas de Deus em cada bênção das nossas vidas. Nós somos ingratos. A verdade é que nós somos ingratos. Por isso a Bíblia diz assim, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Seja grato a Deus em nome de Jesus. Seus filhos são uma bênção. Sua casa é uma bênção. Ah, mas não está do jeito que você quer ainda? Tenha calma, tenha paciência. E se você morrer aqui e não conseguir aquela casa de luxo, Jesus já disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Há uma casa que Deus não dá nenhuma mansão dos artistas sertanejos aqui do Brasil, que é uma casa muito mais bonita. E tem o maior e o melhor de tudo, a presença de Cristo o tempo todo. Sabe por quê? Porque tem muitas mansões dessa aí, cheia da presença do capeta. Mansões de luxo, sem paz, sem alegria, sem contentamento. Mas a casa do pobre, que serve a Deus, pode não ter copo de vidro, pode não ter tapete, pode não ter cerâmica, mas se tem Cristo, tem tudo. Meus irmãos, nós temos a Cristo, nós temos tudo. Agradeça a cada dia. Agradecer não significa você se conformar e não querer viver uma vida melhor. Não é isso. Mas significa você se alegrar com o que tem e continuar buscando as suas melhoras. Enquanto você melhora a sua vida, você também melhora a vida do seu irmão. Porque também tem isso. A escritura não, alguns dos teólogos, alguns associam a Calvino, outros dizem que é Spurgeon. Eu não sei necessariamente quem é, mas há um princípio tirado das Escrituras no qual diz, trabalhe muito, ganhe muito, economize muito e ajude muito. Porque uma das bênçãos que Deus nos dá é o privilégio de poder servir, é o privilégio de poder ofertar, é o privilégio de poder dar.
seja grato. Viva a sua vida comum, mas viva com plenitude. Viva com gratidão. Viva com alegria. Porque Deus quer que nós vivamos uma vida plena em seu nome. Vamos ficar de pé. Semana que vem a gente continua o capítulo 21. Estamos nos aproximando do final dessa série, irmãos. Peço que você continue orando por nós. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio, Pai, de estarmos na Tua presença, de podermos ouvir a Tua palavra, de podermos compreender o que Tu queres para nós. Dá-nos um coração grato, que na nossa vida normal possamos viver plenamente para a glória do Teu nome. Que não nos falte contentamento, alegria, paz. Acima de tudo, não nos falte o Senhor, pois se temos o Senhor, temos tudo. Dá-nos uma semana maravilhosa, que amanhã possamos nos levantar com alegria para celebrar o Teu nome na celebração da vida, vivendo para a Tua glória e para o Teu louvor. Te rogamos as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo sempre. Amém.